Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa querida. Tô tão feliz de estar nessa noite com vocês. Seguimos pelas ondas da internet, na certeza de que tão logo nos seja possível, estaremos juntos em nossa casa tão especial. Por ora, vamos refletindo da forma como nos é possível, mentes em sintonia, corações conectados na lição evangélica, essa a principal conexão. O tema que nos traz nessa noite à casa está aqui no nosso Pão Nosso, é a lição 128 de Emmanuel, pelo nosso Chico, chamada É Porque Ignoram. Nessa lição, Emmanuel começa a partir de uma citação de Jesus feita por João, em que ele fala: isso vos farão, porque não conhece ao Pai nem a mim. Nessa lição, Emmanuel nos faz rememorar, nos chama a atenção para os prejuízos advindos da ignorância na Terra. Não neguemos que a ignorância nos fez errar muitas vezes por muitas vidas. Por não sabermos, fizemos de maneira equivocada. Mas ele nos convida também a refletirmos que quanto mais sabemos, menos nos podemos dar a oportunidade do erro. Porque, como temos repetido muitas vezes nas casas espíritas, a quem muito foi concedido, maior será a cobrança. É justo que seja assim, porque o conhecimento que nos inunda, especialmente a nós que somos espíritas, espíritas cristãos, não podemos nos considerar em condição de superioridade vis-à-vis religião alguma, religioso algum. Muitos de nós, inclusive, temos desencarnado em condição difícil, porque sabíamos muito e nada fizemos. Então não podemos nos considerar em condição de superioridade com quem quer que seja, mas precisamos reconhecer que por misericórdia, é por misericórdia, gente. Não é por outra causa, não essa. Temos tido acesso nesta vida a um conhecimento profundamente libertador, que a maioria da humanidade gostaria de saber e que ignora. Nós que sabemos, precisamos acender alto o lume do nosso conhecimento. Não dá mais para voltarmos para casa quando a gente desencarna, A gente já sabe que morrer é voltar para casa, que a vida é uma só, que se espraia lindamente, como o Divaldo Franco nos ensina, como um espelho dos dois lados. Ora estamos no escafandro material, ora fora dele, mas sempre a vida. Não dá mais para voltarmos para casa e alegarmos ignorância, porque muito sabemos, do muito que tivemos acesso, responderemos. O quanto conseguimos vivenciar, transformar, fazer, viver a partir da parcela de conhecimento que nos chegou nessa encarnação. Emmanuel nos leva a refletir aqui sobre aqueles que apenas sabem na superfície das palavras. Quando Chico nos convida a irmos além dessa superfície, na essência dos ensinamentos, porque muitas vezes a letra mata, é o espírito que vivifica. Então Emmanuel nos convida a irmos na essência, para sermos agentes transformadores na Terra, porque na Terra superabundam pessoas nesse momento que alegam saber, mas estão ainda na superfície da palavra. E quanto de malefício aquele que alega saber e que não sabe de verdade pode trazer para o mundo. É disso que Jesus fala. Fala assim: agem assim porque não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Em verdade, todos aqueles, atenção espíritas, para não sermos esses, tá bom? Já fomos em vidas transatas, em instâncias encarnatórias passadas, nunca mais. Aqueles que apregoam o separativismo, a intolerância, o preconceito, o sectarismo de casta, de classe, de etnia, de religião, estão completamente apartados das verdades crísticas. Ignoram, na verdade, as verdades evangélicas. Prestemos atenção para não sermos desse tipo de ser humano que já fomos em vidas que se foram, mas agora não dá mais para sermos. Aqueles que se consideram superior aos outros, que acham que alguém pode ser inferior por uma atitude, por uma escolha, por uma vida, por ser como é. Jamais, jamais julgar. Porque o verdadeiro ensinamento crístico, o verdadeiro ensinamento cristão, gente, não julga.
não julga, não condena quem quer que seja. Apenas traz para si a lição que seja da inadequação para o seu próprio crescimento. E traz a régua curta para si mesmo. Para que possamos, a partir daquilo que a nossa consciência, onde Deus habita, não aprova, no cenário onde estamos, ou na vida de relação, não cometamos mais. Então a régua pequena é conosco. A conduta retamente colocada na vida é para nós, não é para o outro. Tá bom? Aquele que quer apregoar como o outro deve ser, como deve agir, o que ele deve pensar, esses são os que ignoram. Segundo a fala de Emmanuel, não conhecem de verdade. A verdade libertadora de Jesus estão ainda nas superfície das palavras. Quando Jesus nos convida a irmos na essência do ensinamento, compreendemos que somos todos filhos de Deus, porque o Pai é nosso. O Pai é meu, é seu, é daquele que não me ama, daquele que eu não conheço, que eu aparentemente desconheço, daquele que eu ainda não consegui amar, daquele que aparentemente é meu desafeto, daquele que me ama. O Pai é nosso. E essa verdade que nós podemos estar em todos os lugares que quisermos na Terra, onde nosso coração decidir que estaremos. Angariando talvez, quem sabe, quaisquer títulos terrenos, mas isso, em verdade, não diz do que eu sou, que diz do que eu sou é o meu coração. E na essência, que na essência não pode se perder jamais da sua filiação divina. A verdade libertadora é de que nós somos filhos de Deus. Quaisquer títulos que tenhamos, onde quer que estejamos, não muda a nossa essência. Nós somos filhos de Deus, é isso que somos. E essa verdade precisa nos libertar. Libertar do jugo da matéria que nos perdeu durante tantas vidas. Nos libertar do olhar que condena o outro, que julga o outro, que condena o outro, que nos separa de quem quer que seja. Aqueles que se colocam na terra como os donos da verdade, esses estão, consoante a fala de Jesus, de maneira equivocada, não conhecem. Não conhecem o caminho libertador que é Jesus, que leva ao Pai, que é Deus. Não conhecem, estão na superfície. E consoante Jesus nos fala no Evangelho, é o cego que tenta na terra em vão conduzir outros cegos, aqueles que o seguem. Nós que já fomos assim, já erramos tanto, estagiando em outras religiões, ou até sem religião nenhuma, em vidas que se foram, mas erramos muito. Nós que somos os espiritistas cristãos, que nos candidatamos a sermos trabalhadores na era que vem, na era nova, nunca mais nos separarmos do outro, considerarmos o outro nosso desconhecido. Na verdade, não há nenhum desconhecido na terra, gente. Nós somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Essa é a verdade libertadora. Como é que o outro que é filho de Deus pode ser meu desconhecido? Pensemos nisso. Se o outro é meu irmão, como é que ele pode ser meu desconhecido? Nunca mais condenar. Nunca mais julgar. Nunca mais ter olhar de condenação a ninguém, a quem quer que seja. Mas apenas compreender que cada um de nós estagia em um momento de aprendizado, de compreensão da vida. Deixar cada um ser, consoante Chico nos ensina, ser quem pode ser. Ou ainda mais, quem quer ser. E nós? Nós não. Nós que já temos, abraçamos as verdades que tivemos por misericórdia, não é por outra razão, acesso. Nós que abraçamos essas verdades espíritas como bússolas de libertação para nós traremos para nós o compromisso de sermos como devemos ser. Na fala do Chico, fala linda de Franciscano Xavier, eu deixo o outro ser como ele quer ser, como ele pode ser, como ele consegue ser, mas eu não. Eu agora, em definitivo, eu sou como eu preciso ser, como eu devo ser. Sem ilusão de santidade, tá bom? Porque às vezes a gente fala para aqueles que são neófitos no espiritismo, ou alguém que ainda está na superfície do ensinamento e fala, tá exigindo de mim santidade. Não, a Terra é uma escola atrasada. É linda, o planeta escola que Deus nos concede para aprendizado, para expiação e para a prova é lindo, mas é atrasado porque nós somos. Nesse lugar, nenhum de nós vai esperar não ser um enviado de Jesus, um missionário que o Cristo envia para a Terra. Nenhum de nós vai esperar de nós mesmos. Almas que erraram tanto, cujo passado encarnatório depõe contra nós mesmos. Vamos esperar de nós uma conduta santa, jamais, mas uma conduta reta. Uma conduta em consonância com o que já sabemos, com as verdades que já aprendemos, com aquilo sobre o qual falamos, em acordo com tudo aquilo que já afirmamos, saber, crer, e em consonância com aquilo que defendemos, tá bom? Não sejamos nunca mais aqueles da fala do Cristo, é porque ignoram. Essa fala de Jesus é expressa naquele momento em que ele come, e aí alguns falam para ele, alguns que acompanhavam falam para ele, sabia que os fariseus se escandalizaram? Porque o Senhor falou que
o mais importante é o que sai do coração do homem, e os fariseus falavam para as massas. A massa ignara, tão inculta, tão ignorante quanto eles mesmos das verdades espirituais, no entanto se colocavam no lugar de falar. Né? Como pensemos sobre nós hoje, quando nos colocarmos na condição daqueles que estão à frente da nossa doutrina espírita muito amada, tragamos para nós a responsabilidade do esforço da vivência. Pelo menos do esforço, tá bom? Nós estamos falando do esforço. E Jesus fala, deixa-os. São cegos que conduzem cegos. Eles assim agem porque ignoram, não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Veja que eles tinham acesso à verdade do monoteísmo. Né? Os fariseus compunham uma das tribos da Judá. Então eles tinham acesso ao monoteísmo. Aquele povo conhecia, o povo hebreu conhecia o monoteísmo. No entanto, só conhecia na superficialidade, porque não compreendiam Deus como Pai, Deus como a fonte criadora amorosa de todos nós. Né? Tinham Deus como distanciado, aquele que punia, e isso colocava-se na terra também, como aqueles que seriam líderes distanciados, punindo os demais, e dessa forma punindo a si mesmos. Porque ninguém pune, magoa, fere o outro, sem se punir, sem se magoar, sem se ferir. Tragamos para nós a responsabilidade do lume, do entendimento. Tragamos para nós a responsabilidade do conhecimento que nos liberte de nós mesmos, da pessoa equivocada, egóica, egocentrada, egoísta, que já fomos. Olha Jesus nos ensinando, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Tenhamos acesso a todo o conhecimento, a essa chuva de bênçãos em forma de conhecimento, trazida pela pleia de espíritos, liderada pelo Espírito de verdade, ninguém além de Jesus, para alumiar o nosso entendimento para a era nova. Mas, espíritas, além da luz, do lume, do entendimento, que sejamos capazes agora, enfim, não sendo mais os que ignoram, de trazer a luz para o nosso coração. Para que a nossa vivência seja real, patente e cotidiana. Para que compunhamos, a partir de todo o conhecimento, a que temos acesso agora, uma asa linda, chamada asa da sabedoria. Porque a sabedoria nada mais é do que a instrução, do conhecimento aplicado na vivência, que nos ensina, que nos faz crescer, que nos faz observar para sermos melhores. O ser humano que ainda não somos, mas que já temos, meu Deus do céu, 2000 anos passados da vinda linda de Jesus à Terra, condições de ser. Tenhamos cada vez mais instrução consoante nos ensina o Espírito de verdade. Espírita, amai-vos. Primeiro ensinamento, amar. Instruí-vos, segundo. Também não esquece a ordem, tá? Primeiro amar, depois se instruir. Instruamos-nos cotidianamente, todos os dias importa. Mas que essa instrução seja para que o arcabouço de conhecimento se transforme em ações concretas na nossa vida. E a vivência das ações será cada vez mais sabedoria. Uma asa linda que vai compor ao lado da outra. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. A asa da sabedoria, se Deus quiser nessa vida, comporá ao lado da outra, a da amorosidade, o voo de libertação, a que tanto queremos, mas que ainda não merecemos. Libertação de nós mesmos, tá bom? Da pessoa equivocada, que já fomos, mas agora não nos comporta mais ser. Não sejamos mais, consoante a lição de Emmanuel aqui, aqueles que ignoram, que se colocam apenas como os que falam, mas que não fazem. Sejamos sempre capazes de viver, ou pelo menos nos esforçarmos, é de esforço que estamos falando em verdade. Nos esforçarmos na direção daquilo que a gente fala. Se errarmos, levantemos-nos, mas tenhamos o compromisso ético, moral, probo, de viver consoante aquilo que a gente fala. É de esforço que estamos falando, tá bom? Sempre nos esforçarmos na direção das verdades que acreditamos, mas nunca, jamais queremos violentar consciências de quem quer que seja. Querer que o outro pense, ou sinta, ou haja como nós achamos que devemos pensar, sentir ou agir. Nunca esquecer o Chico, essa alma linda que esteve entre nós tão recentemente, né, enviada de Jesus. Deixar o outro ser como ele quer ser, como ele pode, nós não. Mantermos em nós a régua da conduta reta para a nossa vivência cotidiana, lembrando-nos quando estivermos nos instruindo, quando estivermos estudando e quando estivermos assimilando verdades para nós, para o nosso coração, porta dentro do nosso coração. Lembremos sempre de Maria Dolores, salva magnífica, na psicografia do Chico, que dizia, prestem atenção, pra gente nunca querer se colocar como um cego conduzindo outros na terra. Nós somos apenas aprendizes, estamos como aprendizes do Evangelho, candidatando-nos a aprendizes, tá? Maria Dolores dizia assim, verdade na terra, preste atenção. A verdade é que temos acesso na terra, é como um espelho caído, partido em milhões no lodo. Cada um que acha que encontra a sua verdade
encontra apenas uma parte do todo. Por isso nunca achar, nunca se arvorar aquele que tem todas as respostas, nós não temos. Nunca se colocar na condição daquele que seria modelo de quem quer que seja. Isso é profundamente importante nesse momento planetário em que muitos se arvoram a influencer. Já viram isso? Querem influenciar, querem ter seguidores. Para. Devemos seguir a Jesus. O nosso modelo é Jesus. Deus nos enviou, os Espíritos nos falam, o modelo é Jesus. Sigamos a Jesus. Que seja Jesus a influência espiritual de que precisamos. Que alimente a nossa alma. Que seja Jesus a nossa referência para hoje e para sempre. Temos dito muito nesses dias, né, equivocados ainda no aprendizado, que virá aí um novo normal. Eu já vi até alguém que me mandou o manual do novo normal da Casa Espírita. Divaldo Franco nos ensina, o novo normal foi trazido à Terra há 2000 anos. O novo normal é Jesus. Quando ele nos ensina de maneira profundamente libertadora que há apenas uma diretriz, apenas um mandamento para nós, amar a Deus, que é nosso Pai, que é meu Pai, que é seu Pai, que é o Pai nosso. E amar o próximo como nos amamos. Não deixe de se amar, de se acolher, de se reconhecer em suas dificuldades. E ame o outro como seu irmão, como seu igual, como filho de Deus igualzinho a você. Até aquele que aparentemente a gente desconhece, porque isso é uma ilusão. Nós nos conhecemos, nós somos irmãos. Tá bom? Olhar para Jesus como nosso irmão maior, sempre. Ele, Jesus, é a referência. Como diz Emmanuel aqui em Pão Nosso, Jesus é a meta. Jesus é o alvo de nossas almas. Seguir a Jesus e vivenciar. Que todo o nosso aprendizado, enfim, se transforme em vivência, compondo sabedoria. Sabedoria amorosa, porque a outra asa, se Deus quiser, estará em plena atuação na nossa vida. Consoante nos ensina Francisco de Assis, a partir do conhecimento, a partir da luz que se acende em nós, Joana de Ângeles nos fala, é preciso nesse momento planetário que acendamos alguma luz. E a luz a gente acende pra gente mesmo, para iluminar o nosso caminho. E o caminho daqueles que vêm na retaguarda de nós mesmos, que não descobriram ainda, Deus permite que eles venham para aprender que a luz está no coração de todos. Tá bom? Joana nos fala, acendamos alguma luz. É preciso. E Francisco de Assis dizia que a partir dessa decisão inalienável de acendermos a nossa luz, vivamos assim, pregando o Evangelho. E olha que bonito, esse discípulo lindo de Jesus, o sol que brilhou na Úmbria, na Itália. Francisco de Assis dizia, a partir do lume que se acende, apagando a ignorância de nós mesmos, preguemos sempre o Evangelho. Sempre. Espírita, olha o que ele dizia. Se precisar, se necessário, use as palavras. Significa que a pregação deverá ser sempre na vivência. Sejamos cartas vivas, consoante nos ensina Paulo, do Evangelho de Nosso Senhor. O nosso Espiritismo muito amado é nada mais, nada menos que o cristianismo redivivo, que deve revivecer em nós. E nessa revivescência do cristianismo, sejamos nós, candidatemos-nos, enfim, 2000 anos passados, quão atrasados temos estado na vivência do Evangelho, gente. Mas é tempo, porque Jesus pacientemente nos espera. Sejamos nós agora, aqueles que acendem a luz do entendimento, a luz da compreensão, a luz que espanca as trevas da ignorância que nos fizeram por tantas vidas errar. Sejamos nós agora aqueles que se candidatam a ser as cartas vivas, nós mesmos, como diz Joana, joelhos desconjuntados, nós mesmos, com a nossa fraqueza, sejamos aqueles que se candidatam em nome do Cristo na terra a ser as cartas vivas dele. Vivenciar e nunca se omitir na vivência. Olha, e não querer levar ao outro também aquilo que ele na verdade não quer. Não quer viver, não quer aprender, não quer entender, tá bom? Vivermos para nós, porque quando acendemos uma chama, é a nossa estrada que a gente alumia. Quando decidimos viver consoante o que a gente sabe, é a nossa estrada própria que a gente pavimenta com ações beneméritas. Às vezes a gente pensa, né, de maneira equivocada, que quando a gente decide viver de acordo com o que a gente aprende, iremos mudar o mundo, mudar outras pessoas. Não. O nosso desafio é mudar a nós mesmos. E quando decidimos de maneira inamovível a mudar para o bem, é a nossa estrada que a gente pavimenta de luz. Tá bom? Quando a gente está aqui encarnado na Terra, nós temos uma missão. Todos nós temos. Nesse momento, mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Todos com o mesmo objetivo. Todo mundo reencarnou por um só objetivo. Vencer-se a si mesmo. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Tá bom? Não precisamos nos preocupar com o desentendimento, com a falta de luz do outro. Acendamos nós mesmos a nossa própria luz.
Por isso Jesus nos ensina de maneira linda no Evangelho: que importa o outro, segue-me tu. Sejamos nós, espíritas, aqueles que, enfim, abraçam a madeira das próprias provações e, iluminados por aquilo que já sabemos, temos coragem moral para fazer o que tem que ser feito. A Terra nunca precisou tanto de pessoas corajosas para viverem o que tem que viver, para fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes o herói na Terra é somente aquele que fez o que tinha que ser feito. E nós somos tão parcos de moralidade ainda que a gente admira aquele que fez o que tinha que fazer como um herói. Sejamos aqueles que fazem o que tem que ser feito, tá bom? Sem nos preocuparmos de levar para o outro aquilo que na verdade ele não quer. A resposta de Jesus em silêncio para Pilatos, que seja para nós, como sempre, como só é ser, todos os momentos do Cristo. Nada pode nos passar em vão, só é ser uma grande exemplificação. Pilatos pergunta a Jesus o que era a verdade, né? Porque Jesus fala que ele tinha vindo para testificar a verdade. A verdade que nos liberta, que ele nos ensinou, né? Deixou para nós, nos convidando a conhecê-la, conhecereis a verdade. É a verdade do Espírito. E a verdade nos tornará livre, porque a gente se torna livre da matéria, enfim, graças a Deus. E aí ele fala para Pilatos que ele tinha vindo apenas testificar a verdade. E Pilatos, naquele ato de profunda omissão, pergunta a ele o que era a verdade. E Jesus se cala, porque sabia que não adiantava falar para aquela alma que na esteira dos séculos, no futuro talvez ele aprendesse. Talvez não, um dia ele aprenderia, porque todos estamos candidatos, todos estamos fadados a um momento. A gente fala na Casa Espírita que não há determinismo, há um, que é a nossa própria evolução. O momento em que o Espírito se toca, passa o tempo que foi e fala, não dá mais para ser quem eu fui. Jesus se cala diante de Pilatos, exemplificando para nós que muitas vezes deveremos nos calar na terra, para não levarmos a luz que cegaria aquele que não quer enxergar, mas que essa luz ilumine nós mesmos. Esse é o principal objetivo, tá bom? Que consigamos nos iluminar. Queria encaminhar aqui para os nossos encerramentos, lembrando de Thomas Edison, acerca da importância do conhecimento que Emmanuel nos ensina na lição, né? É porque ignoram que erram tanto. Sejamos nós aqueles que já não podemos mais alegar a ignorância. Erraremos sim, erraremos muito, porque somos almas recalcitrantes no erro e atrasadas, mas que agora nos permitamos erros novos. Possamos superar o eu equivocado do passado e caminhar na direção de um ser novo, do homem novo que já podemos ser. Queria rememorar Thomas Edison, num diálogo memorável que ele tem com Bert Campos, mentor da casa de vocês, irmãos. Esse diálogo lindo fala-nos sobre a importância do conhecimento que traça para a própria alma uma estrada de luz. Mas esse diálogo está lá na obra Entre Irmãos de Outras Terras, psicografia de Valdo Vieira de Franciscano Xavier, uma obra linda que foi psicografada, parte dela inclusive em inglês, pelo Chico, gente, que tinha apenas o 4º ano primário. O médium se coloca ali como um medianeiro maravilhoso para que as almas trabalhassem por ele, e o fenômeno é patente nessa obra, como em tantas outras de Franciscano Xavier, né? Mas nos chama a atenção porque foi escrito também em outro idioma. Nessa obra, Humberto Campos nos conta, pela psicografia do Chico, um diálogo dele com Thomas Edison. Thomas Edison, essa alma que trabalhou, estudou tanto, tentou tanto se iluminar a partir da sabedoria, porque ele aprendeu, estudou, fez, refez, mas agiu. E assim ele construiu a asa da sabedoria. Para quê? Para trazer um bem para a humanidade. E ao trazer um bem para a humanidade, também trabalhava a sua outra asa, que é a amorosidade, construindo para ele mesmo um futuro bom para ele. Humberto Campos o encontra numa colônia em cima dos Estados Unidos da América. E aí conversa com ele, com essa alma que trabalhou tanto na Terra, estudou, legou para nós a energia elétrica, que nos permite que a gente estude hoje com luz, né? Um avanço maravilhoso que ele trouxe para a Terra, a partir da própria instrução. Veja o que é instruir-se para melhorar o mundo, contribuir para a melhoria do nosso cenário, crescendo a asa da sabedoria, sempre com amorosidade. Nesse diálogo, Humberto Campos pergunta a Thomas Edison se ele pudesse reencarnar hoje, o que ele gostaria de trazer como invento, como inventividade da sua genialidade para a Terra. E ele, a alma amorosa que é, fala para Humberto Campos: Humberto, o invento que eu gostaria de levar para a Terra, nesse momento eu não posso. E aí Humberto Campos estranha: o que você gostaria de levar, Thomas, para a Terra que você não pode? Eu gostaria de levar para a Terra um invento, mas esse invento eu não posso levar, apenas o ser humano, cada um há de descobrir em si mesmo. E Humberto Campos pergunta para ele o que é. Ele fala: eu gostaria que a Terra descobrisse agora uma luz que se acende no coração de cada criatura humana.
Só que essa luz, cada ser humano é que pode acender. Só eu posso ter a decisão de acender a luz que está em mim. Só você pode decidir, enfim, acender a luz que habita em seu coração. E aí ele fala que se cada ser humano decidir acender essa luz, a terra inteira vai ficar iluminada. Em honra e glória de Jesus, que é a luz de todos nós. Conforme nos diz Bezerra, Tu és, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, o sol de nossas almas. Que Jesus, que é o nosso sol, que em verdade é a nossa luz, nos ajude a que tenhamos cada vez mais a consciência iluminada pelo entendimento. E que com a nossa consciência iluminada, cada vez mais ilumine também o nosso coração para as melhores escolhas, cotidianamente. Jesus nos abençoe. Obrigada, fraternidade.